Boa tarde ou bom dia, irmãos e irmãs em Cristo, conforme o lugar onde estiver a escutar-nos. Estão em sintonia com a Rádio Veritas. A partir deste momento, vamos dedicar o nosso tempo à celebração da Santa Eucaristia Dominical em língua portuguesa e convidamos-vos a acompanhar-nos e, ao mesmo tempo, participar nesta celebração eucarística. Estamos celebrando o 21º Domingo Comum. A fé é uma iniciativa de Deus que se dá a conhecer aos homens na revelação e os introduz na sua própria vida. É, da parte do homem, acolhimento, conversão e adesão. Acolhimento e adesão à palavra revelada em toda a plenitude e com todas as consequências daí decorrentes. O tudo ou nada. O Pai a todos quer fazer entrar no seu reino, sem contudo transigir com o mal e a divisão. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou os deuses dos povos vizinhos. Desta forma, um só caminho nos é apontado como meio de salvação: Jesus Cristo. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Pelos caminhos dos homens, Cristo lançou a semente, palavra de vida em terra para saciar as gentes. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Pela estrada de Emmaus, ante a glória desejada, cantemos o dom de sermos companheiros de jornada. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Antes de anoitecer, partilhemos este pão, que é sinal de vida em Cristo, penhor de nossa união. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E nesta celebração de Eucaristia, rezamos por Maria do Rosário Rodrigues e a sua família, Maria de Lourdes Vieira e a sua família, Maria José de Ponte e a sua família, Maria de Encarnação da Silva e a sua família, Maria dos Anjos e a sua família, e rezamos pela alma de Manuel de Oliveira. Imploramos a misericórdia de Deus pelas almas de José Gouveia Silva e seus pais, pedindo misericórdia de Deus. E rezamos por todas as pessoas que pediram as nossas orações. Rezamos pelos doentes, pelos nossos familiares e amigos, pelos benfeitores da Rádio Veritas e pelos nossos benfeitores, pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas. Imploramos, Senhor, a vossa misericórdia. Vamos reconhecer os nossos pecados e pedir perdão
para assim podermos celebrar dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogai por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E e paz na terra aos homens que ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais a entrega do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, da glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que unis os corações dos filhos, dos seus filhos e os fiéis, num único desejo, fazer que o vosso povo ame o que vos mandais fazer, espera o que prometeis, para que, no meio da instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontra a verdadeira alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o que diz o Senhor. Eu venho reunir todos os povos e gentes de todas as línguas. Hão de vir contemplar a minha glória. Há um sinal que eu lhes der. Mandarei alguns dos seus sobreviventes aos povos de Tarsês, da Samália, da Líbia, de Mosés, Rós, Tubalo e de Jônia, bem como as longínquas terras de Alemor, que não ouviram falar de mim, nem contemplaram ainda a minha glória. Hão de proclamar a minha glória entre esses povos, como oferenda ao Senhor. Eles hão de trazer de cada uma das nações todos os vossos irmãos a cavalo, de carro, em leiteiras, montados em mulas e em camelos. Hão de os trazer, diz o Senhor, a minha santa montanha em Jerusalém, como os filhos de Israel trazem as suas ofrendas, e vós os puros ao templo do Senhor. E até escolherei alguns deles para os fazer sacerdotes e ministros sagrados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Louvai o Senhor todas as nações, aclamai-o a todos os povos. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. O seu amor por nós é firme, eterna a sua fidelidade.
e de por todo o mundo anunciai a boa nova. Leitura da Epístola aos Hebreus. Meus irmãos, já esquecestes os conselhos da Escritura? Eles são-vos dirigidos como aos filhos que sois. Meu filho, não desdenhes a correção do Senhor, nem esmoreças se fores repreendido por Ele. É que o Senhor corrige aquele que ama e castiga o filho que toma a seu cuidado. É para a vossa correção que tendes provações. É como filhos de Deus vos trata, pois qual é o filho que o pai não corrige? Na altura em que se recebe nenhuma correção, é considerada como causa de alegria, senão de tristeza. Mas depois dá àqueles que ela tiver formado um fruto de paz e de justiça. Por isso, endireitai de novo as vossas mãos sem força e os vossos joelhos entorpecidos. Traçai para os vossos pés caminhos direitos, para que o membro coxo se não desloque, mas antes se cure. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E haverá últimos que serão dos primeiros, e primeiros que serão dos últimos, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvaram, ou os que se salvarão? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono da casa se levanta e feche a porta, vós ficareis fora e batereis a porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. Mas ele responderá-vos-á: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos contigo, e tu ensinastes nas nossas praças. Mas ele responderá: Repito que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós os que praticais a iniquidade. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacob e todos os profetas, e vós a serdes postos fora. Hão de vir do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Há últimos que serão dos primeiros, e os primeiros que serão dos últimos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Uma das advertências que Jesus aqui fala
é da importância da nossa fé em Deus. Que a nossa fé não está concentrado aquilo que nós chamamos de pontualidade. Há pessoas que se preocupam muito mais de que nós temos que chegar lá na igreja para começarmos a celebração da missa na hora certa. Ou, para muitos pensam que ao fazer a pontualidade, isso seria a coisa mais interessante, mais importante do que ter a fé em Deus, ter fé nos irmãos que precisam também. Mas aqui Jesus nos diz hoje, há aqueles que são os últimos, que serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Mas a realidade é que todos nós somos chamados para o reino de Deus. Porque, de fato, nós não sabemos a realidade daquela pessoa que, às vezes, chegou uns 5 minutos atrasado, ou 10 minutos atrasado. Ou mesmo aquele que chegou 5 minutos antes da celebração da missa. Quais realidades que ele enfrenta na sua casa. Portanto, há uma coisa que nós podemos ver aqui. A pontualidade, sim, é necessária e é digna. Mas não seja a pontualidade o ponto mais principal da nossa celebração. De que a pessoa se atrasou, portanto, porque perdeu tudo, não. Mas sim, também, nós devemos também acostumar-nos a chegar na hora que nós queremos sempre, não. A não ser que tenhamos encontrado algumas dificuldades em fazer isso, algumas dificuldades em chegar na hora exata, na hora antes. E por isso Jesus aqui fala destas situações. Por isso que aqui diz assim, os que são os primeiros podem ser os últimos, e os últimos poderão ser os primeiros. Ao Evangelho de São Lucas, Jesus passou por cidades e aldeias e ensinar a proclamar o reino de Deus. Na sua proclamação dizia, os povos virão do Oriente, do Poente, do Norte e do Sul tomar lugar na mesa do reino de Deus. E aqui Jesus, ao falar assim, ele fala da universalidade da palavra de Deus e a universalidade do seu reino. Todas essas pessoas que vêm do sul, do norte, etc., são chamados para tomar parte no reino de Deus. E, portanto, aqui Jesus não aponta que há um certo povo que deve ser membro da parte do reino de Deus. Não, todas as pessoas são chamadas para o reino de Deus, desde que elas escutam a palavra de Deus e procuram pôr em prática. E assim nós dizemos, a salvação dos homens é uma iniciativa que vem de Deus. Por isso, Jesus Cristo é o meio por o qual nós encontramos a autêntica revelação do seu amor, do seu reino. Portanto, a nossa salvação vem de Deus. É Deus que tomou essa iniciativa de querer nos salvar. Depois de termos caído no pecado, mas Deus, Ele que vê qual é o remédio para o povo sair do pecado. E por isso que mandou Jesus Cristo no mundo, para que aqueles que acreditam nele recebessem a misericórdia. E assim, a palavra de Deus foi algo que sempre teve e terá capacidade de reunir todos os povos do mundo para poder refletir. Portanto, a palavra de Deus sempre foi algo que sempre teve e terá a capacidade de reunir todos os povos para poder refletir, pensar na vontade de Deus para a humanidade em relação a Deus. Só a palavra de Deus pode nos guiar a compreendermos o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com os nossos irmãos,
Portanto, quando nós pudermos entender isso, que de fato estamos no caminho certo para o reino de Deus. Primeiro, compreender quem que nos deu essa iniciativa de nós procurarmos a salvação é Deus. E agora, como que nós vamos ao encontro deste nosso Deus? Vamos com o nosso irmão, não vamos sozinhos, não vamos alienar os nossos irmãos, mas sim vamos convidar os nossos irmãos juntos, caminhamos ao encontro de Deus para encontrarmos a nossa salvação. A carta aos Hebreus lembra-nos da necessidade de correção na vida. Os pais, os filhos e o povo em geral precisam de correção para poder seguir o caminho que nos leva à verdade, o caminho que nos leva à salvação. É muito mais importante compreendermos isto que são as Escrituras. Esta é a palavra de Deus, de que os pais têm a responsabilidade de corrigir os filhos. O filho tem que crescer e conhecer que há necessidade de ser corrigido. Não é tudo que o filho quer fazer que é aceite. Não é tudo que o filho quer fazer, Deus gosta. Não. Assim também, se os teus pais não gostam daquilo que tu fazes, porque também Deus não gosta. Portanto, ouvirem a correção, procurar compreender e corresponder à correção é uma virtude que o filho deve ter na sua vida, para assim podermos encontrar a verdade na sua vida. O profeta Isaías, assim como Jesus Cristo, apresenta a universalidade da importância da palavra de Deus para todos os homens de boa vontade. A universalidade da palavra de Deus é para todos os homens de boa vontade. Se os homens obedecessem à palavra de Deus, então tomarão parte no reino de Deus. Nós podemos nos considerar como boas pessoas a nossa maneira de pensar ou a nossa maneira de ver as coisas. Mas é possível que, se nós não procurarmos adorar a Deus, se nós não procurarmos o tempo para rezar, para honrar a Deus, portanto, poderemos nos enganarmos a nós mesmos. Portanto, a palavra de Deus é aquilo que nos guia para nós podermos ver na realidade o que é importante para nós e para os nossos irmãos. Assim seja. Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos por nós e por todos os homens e mulheres de boa vontade
pedindo ao Pai que aqui nos reuniu na sua graça, e que a graça de escutarmos a sua palavra nos leva à salvação. E com fé, digamos todos, atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelo Papa, sinal visível da unidade na Igreja, para que proclame diante de todos os homens as palavras de vida eterna de Jesus. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos governantes de todos os povos e nações, para que a sua sabedoria e honestidade fortaleçam a justiça e a concórdia na sociedade civil. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que procuram a verdade que os pode salvar, para que, em Cristo e no seu Evangelho, possam descobrir a resposta às suas inquietações. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por todos os nossos parentes e amigos, para que tenham saúde do corpo e da alma e vivam sempre segundo a vontade de Deus. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por todos os casais da nossa comunidade, para que as esposas sejam o encanto dos seus lares e os maridos as amem como Cristo amou a Igreja. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, escutai a oração do vosso povo, para que os nossos corações possam tornar-se sinal daquele que na cruz abriu a seus irmãos e irmãs o caminho da vida. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Graça admirável foi a graça que me deste. Eu tão pecador e tu, Senhor, tão meu amigo e tão meu Pai. Eu que não sabia onde achar a minha paz, hoje sou feliz e tenho a paz, e tenho a paz e muito mais. Sei que me perdi quando escutei outras palavras. Todos me diziam que é feliz quem segue sempre o coração. Mas meu coração já me enganou mais de uma vez. Hoje eu quero ouvir o sentimento e a razão, e a razão. Fui tão insensato que escolhi o meu pecado. Eu sabia o certo e o errado, mas teimava em arriscar. Tive o que eu queria, mas perdi a minha paz. Hoje eu me possuo e não desejo nada mais que a tua paz. Te deixei, também deixei de ser pessoa. Fui perdendo a graça e o equilíbrio quando quis viver sem ti. Já nem te buscava e já nem tinha religião. Hoje eu rezo muito e tenho mais, eu tenho a paz no coração. Oremos para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, de tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso nosso bem bem e e toda toda a a sua sua santa santa Igreja. Igreja. Senhor, nosso Deus, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adopção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esteja convosco, Ele está no meio de nós. corações ao alto, Nosso coração está em Deus. demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e É a nossa nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte por Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Pelo seu mistério pascal, Jesus realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertados do poder das trevas e da morte, para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos, os arcanjos e os santos, todos os coros celestes proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 É o Senhor Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nosso Senhor. Hosana nas alturas. Oração Eucarística número 3. Oração Eucarística número 3. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificai todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso amado Filho, nosso Senhor e nosso Salvador, e com o poder do Espírito Santo. E vós não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos oferece uma oblação pura. Reunir na vossa presença e comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Cristo Nosso Senhor ressuscitou. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam para nós no corpo e sangue, nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. E na noite em que Jesus ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, o abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, o abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, esperando a sua vinda gloriosa,
nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Senhor, olhai benignamente para a oblação da vossa igreja e vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazer que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. E o mesmo Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, gloriosos mártires e todos os santos, São Domingo, São João Maria Vianney, São Tiago, São Filipe, Santa Bernadette de Lourdes, Santa Josefina Baquita, o Beato Bento da Assuã, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, evangelistas e apóstolos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, arcanjos, os santos anjos da guarda, São Pedro e São Paulo, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dá, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso bispo cardeal Stephen Bresley, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. E atendei benignamente, Senhor, às preces desta família, desta comunidade que vós dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. E rezamos por todos nós, por todas as pessoas que pediram as nossas orações. Rezamos por Maria do Rosário Rodrigues e a sua família, Maria de Lourdes Vieira e a sua família, Maria José de Ponte e a sua família, Maria de Encarnação da Silva e a sua família, Maria dos Anjos e a sua família, pedindo, Senhor, que a graça e bênção de Deus lhes acompanhe na vida. E rezamos pela alma de Manuel de Oliveira, imploramos, Senhor, a vossa misericórdia. E rezamos pelas almas de José Gouveia da Silva e seus pais, pedindo misericórdia de Deus. E rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas, imploramos, Senhor, a vossa misericórdia. Rezamos por todas as pessoas que pediram as nossas orações, rezamos pelos doentes, pelos nossos familiares e amigos, pelos nossos benfeitores e pelos benfeitores da Rádio Veritas. Imploramos, Senhor, a vossa graça e a vossa bênção. E rezamos em especial por todas as pessoas que estejam a viajar este fim de semana, para que o Senhor lhes acompanhe, lhes protege de todos os perigos. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei, Senhor, com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles inteiramente a vossa glória. Por Jesus Cristo, vosso amado Filho, nosso Senhor, nosso Salvador, que por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, toda hora, toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. E rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. E livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dá-nos a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos odeia. Saudemo-nos no amor, na paz e no amor de Cristo. Paz de Cristo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. De piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma só palavra, eu serei salvo. Não podemos caminhar com fome e sem amor. Dá-nos sempre deste pão de corpo e sangue, Senhor. Comamos todos deste pão que o Pai do céu nos dá. Pão que todos nos traz força e luz no longo caminhar. Não podemos caminhar com fome e sem amor. Dá-nos sempre deste pão de corpo e sangue, Senhor. Nós somos peregrinos teus, Senhor, vamos a ti, na alegria de encontrar a paz que não há de ter fim. Não podemos caminhar com fome e sem amor. Dá-nos sempre deste pão de corpo e sangue, Senhor. O povo em marcha para Deus caminha rumo à paz. A esperança de chegar a ti é bálsamo na dor. Não podemos caminhar com fome e sem amor. Dá-nos sempre deste pão de corpo e sangue, Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, realizai plenamente em nós
ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos agradar-vos em toda a nossa vida. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos a todas as pessoas que fizeram esforço com que esta celebração fosse possível. E muito obrigado em especial pela equipa da Rádio Veritas, que consegue trazer a ti esta mensagem de paz, essa mensagem de boa nova. Que o Senhor lhes conceda a sua graça e bênção. E o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. e abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Senhor, estou nesse momento aqui, por tuas chagas vou pedir, cura-me, cura-me, e lava o meu passado com teu sangue derramado, Senhor. Ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. Cura-me, cura-me, e lava o meu passado com teu sangue derramado. Vencer a voz que me aconselha, vencer o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta, tu és o Deus que me alimenta. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, enxuga minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e me devolve a vida com o teu amor. Senhor, ferido estou